よい楽しい今日また集うまた手を差し出し拍手心は満ちる大きな愛で声を一つに神に感謝ようこそようこそ真とは共通の喜んでいる皆さんこんにちは。Boa tarde, irmãos. Estamos muito felizes. 私たちは大変喜んでおります。 Aqui está nossa irmã Maria Luísa, no Japão, pela segunda vez. Bem-vinda, irmã. 2回目に日本にいらっしゃいました。 Glória a Deus. Bendito o nome do Senhor. Que grande bênção do nosso Deus. Vamos orar para que o Senhor se manifeste grandemente através da nossa irmã Maria Luísa. エルマーノマリーさんを通して神様御業が大いに行われますように神様に。 Bendito o nome do Senhor. Glórias ao nosso Deus. 天の父なる神様、あなたの栄光と誉れをたたえます。 Graças, Senhor. Estamos muito felizes porque está nossa irmã Maria Luísa no Japão pela segunda vez. 神様、私たちは大変喜んでおります。エルマーノマリーさんが2回目の訪日をしてくださったからであります。 Senhor, manifesta-te grandemente através da sua filha, nossa irmã Maria Luísa. どうか神様、あなたの素晴らしい恵みを、栄光をエルマーノマリーさんを通して私たちに示してください。 Liberta, Senhor. Senhor, nos ajude para preparar nossos corações. どうか私たち心を準備できるようにしてください。 Em nome do Senhor Jesus Cristo de Nazaré. Amém. Vamos abrir as Bíblias em Mateus capítulo 7, versículo 7. マタイによる福音書の7章を開きましょう。新約聖書、マタイによる福音書の7章であります。 Mateus capítulo 7, versículo 7. マタイによる福音書、新約聖書11ページであります。 Estamos aqui no Japão. Vou estar a Bíblia em japonês, mas vocês leiam no seu idioma, assim como tem. Vamos ler um verso eu e o outro 一 vocês. 節ずつ読んでまいります。 Para a honra e glória do Senhor, vamos ler a 神 Bíblia. 様の栄光と誉れをたたえるために聖書を読んでまいりましょう。 Mateus 7, 7. Pedi e dar-se-vos-á. Buscai e achareis. Batei e abrir-se-vos-á. 8, por favor. Porque todo aquele que pede, recebe, e o que busca, encontra, e a quem bate, abrir-se-lhe-á. Temos que buscar o Espírito Santo, os dons espirituais, o batismo com o Espírito 私 Santo. たちは聖霊の恵み、予言の賜物、聖霊の聖霊を探さなきゃいけません。 Amém, irmãos? 9. O qual homem haverá entre vós que, se o filho lhe pedir pão, dar-lhe-á uma pedra? Ou se lhe pedir um peixe, dar-lhe-á uma serpente? Se vós, pois, ainda sendo maus, sabeis dar boas dádivas a vossos filhos, quanto mais vosso Pai, que estás no céu, dará coisas boas aos que lhe pedem. 求める者に良いものをくださるに違いない。 Assim, tudo quanto quereis que os homens vos façam, assim também fazei vós a eles, porque esta é a lei e os profetas. 13 é muito importante. Entrai pela porta estreita, porque é larga a porta e espaçoso o caminho que leva para a perdição, e são muitos os que entram por ela. Porque é estreita a porta e apertado o caminho que leva para a vida, e são poucos os que o encontram. Nós entramos pela porta estreita e estamos caminhando caminho de perfeição com o Espírito Santo. 私たちは狭い門から入りました。完全な道を歩んでおります。神様と共に歩んでおります。 Viver com Deus é muito melhor que a vida no mundo. 神様と共に生きることが私たちが生きるのに必要であります。 Glória a Deus. Pode sentar, irmãos. Aqui no Japão, nós cantamos hinos e coros em japonês, seguindo a indicação da nossa irmã Maria Luísa.
私たち日本の教会の信徒は日本語で賛美歌と賛詠を歌います。 E o Senhor também falou que eu estaria trabalhando ombro a ombro com a minha esposa, irmã Vilma, para servir ao 神様 Senhor. は私たち、妻ビルマと一緒に神様と共に一緒に働くとおっしゃっておりました。 Já traduzimos todos os hinos e coros de espanhol para o japonês. すべての日本語の賛美歌賛詠に対して E já gravamos também todos os hinos e coros até o hinos 12. そして賛美歌賛詠も録音いたしました。 Glória a Deus! Iglesia a Dios, ya E nesses anos já temos um hinário também em espanhol, inglês e japonês. Bendito o nome do Senhor. E assim que podemos conseguir coisas grandes com a ajuda do nosso Senhor. 神様の助けによって私たちは多くのことを成し遂げることができます。 Bendito o nome do Senhor. 主の皆を褒めたたえましょう。では日本語で賛美歌を歌いましょう。賛美歌の14番であります。O cristão
Bendito o nome do nosso Senhor. Cantemos outro hino, o número 30. 10番を神様のために歌いましょう。 Cantemos o hino 30. Hino 30. Minha vida seja assim, consagrada a ti, Senhor. Possa sempre tu por mim operar o teu amor. A minha alma lava, Salvador, no teu sangue puro carmesim. Minha vida toma para ser Senhor, tua para sempre sim. Que meus pés somente vão onde os santos possam ir, numa eterna canção. Minha voz se faça ouvir. A minha alma lava, Salvador, no teu sangue puro carmesim. Minha vida toma para ser Senhor, tua para sempre sim. Seja o meu tempo já consagrado em teu labor, que meus lábios, Jeová, falem só do teu amor. A minha alma lava, Salvador, no teu sangue puro carmesim. Minha vida toma para ser Senhor, tua para sempre sim. Toma, ó Deus, o meu querer, faze o teu, ó Salvador. Hoje a vida no meu ser, enche-me do teu fervor. A minha alma lava, Salvador, no teu sangue puro carmesim. Minha vida toma para ser Senhor, tua para sempre sim. Oh, recebe-me, Senhor, quando venho me prostrar a teus pés, Salvador. Hoje vem me consagrar. A minha alma lava, Salvador, no teu sangue puro carmesim. Minha vida toma para ser Senhor, tua para sempre sim. Bendito o nome do Senhor. Vamos ficar de pé. Vamos dedicar uma oração de agradecimento ao nosso Senhor. Senhor. それでは神様に感謝の祈りを捧げましょ Bendito o nome do Senhor. Glórias ao nosso Senhor. う。天の父なる神様、あなたの栄光と誉れを歌います。 Obrigado, Senhor, por essa grande oportunidade de aprender sua doutrina pura através da boca da sua serva, nossa irmã Maria Luísa. エルマーナ・マリーさんの口を通してあなたの誠の教えを学ぶ機会を与えてくださり深く感謝いたします。 Estamos muito regozijados e felizes e nos sentimos em paz, na paz de verdade. 神様、私たちは大変喜んでおります。幸せであります。本当の誠の平安を感じております。 Obrigado, Senhor, pelas bênçãos espirituais. Obrigado por tua igreja. Obrigado por teu ministério. 神様、あなたの教会、あなたの教え、御言葉、そしてあなたの愛するしもべであるエルマナ・マリサに深く感謝申し上げます。 Em nome do Senhor Jesus de Nazaré,
主が救い主の皆によってこの祈りをあなたに捧げます。アメン。アメン。 Vamos cantar dois coros, coro 8 e 12. それでは3編の8番と12番を歌いましょう。Na igreja de Deus se sente gozo. Na igreja de Deus se sente gozo. Porque Cristo mora aqui, porque Cristo mora aqui. Na igreja de Deus se sente gozo. Dá liberdade ao Senhor, dá liberdade ao Senhor. E verás como também tu sentes gozo. Dá liberdade ao Senhor, dá liberdade ao Senhor. E verás como também tu sentes gozo. Na igreja de Deus se sente gozo. Na igreja de Deus se sente gozo. Porque Cristo mora aqui, porque Cristo mora aqui. Na igreja de Deus se sente gozo. Dá liberdade ao Senhor, dá liberdade ao Senhor. E verás como também tu sentes gozo. Dá liberdade ao Senhor, dá liberdade ao Senhor. E verás como também tu sentes gozo. Quão grande é o nosso Senhor. 偉大なる神様皆を褒めたたえます。 E por último, cantemos o coro 12. それでは12番を心を込めて歌いましょう。 Estamos felizes, alegres, cantemos. O gozo do Senhor, a minha força é. O gozo do Senhor, a minha força é. O gozo do Senhor, a minha força é. E seu gozo sem medida Ele me dá. Se tu tens esse gozo, então podes cantar. Se tu tens esse gozo, então podes dançar. Se tu tens esse gozo, então podes gritar. E seu gozo sem medida Ele te dá. O gozo do Senhor, a minha força é. O gozo do Senhor, a minha força é. O gozo do Senhor, a minha força é. E seu gozo sem medida Ele me dá. Se tu tens esse gozo, então podes cantar. Se tu tens esse gozo, então podes dançar. Se tu tens esse gozo, então podes gritar. E seu gozo sem medida Ele te dá. Glórias a Deus. Nos sentimos muito felizes, muito felizes com a presença da nossa irmã Maria Luísa. 私たちはエルマーナ・マリサと共にいて大変喜んでおります。 Vamos receber nossa mãe espiritual e também muito especial, a nossa irmã Maria Luísa. Deus abençoe grandemente, irmãos. Que o Senhor abençoe todos grandemente, que Deus envie desde os céus chuvas de bênçãos para todos vocês, para os nativos daqui, desta bela nação ou belo país, e também para as pessoas que vieram visitar, porque, pelo que eu entendi, há muitos colombianos que estão visitando, que estão nos visitando no dia de hoje. Hoje vamos agradecer a Deus, ao nosso Criador, porque nós estamos aqui reunidos para meditar, honrar o nome dele, ler a sua palavra e aprender os segredos de Deus que ele descobre diante de nós, e ele nos colocou aqui neste caminho,
neste caminho espiritual, onde nós estamos andando nesta jornada e um dia esta jornada terminará nos céus, lá na vida eterna. A nossa jornada pelo mundo, pela terra, por este planeta que Deus nos deu para que morássemos nele, e nós agradecemos a Deus por ter nos colocado aqui neste lugar. Portanto, nós nos deleitamos e somos muito felizes pensando nesse Deus que é em espírito, que nós não podemos tocar nele, não podemos tocá-lo, porém nós sentimos ele no nosso coração e sentimos a sua manifestação, vemos o seu amor, a sua misericórdia, o apoio que ele dá para nós, ele nos dá a paz, a felicidade. E nele nós encontramos muitas coisas que não podemos encontrar no mundo e que nem sequer o dinheiro pode dar para nós. Para o nosso Deus não existem barreiras, não existem os idiomas, nem a cor da pele, nem a altura das pessoas, mas existe um coração que ama Ele, que aceita que Ele vive, que Ele existe e que creia que Deus existe e é real. E hoje nós vamos glorificar esse Deus real, lendo e meditando na Bíblia, que é um livro importante que Deus permitiu que ficasse no mundo para que Ele pudesse se mostrar a nós. E nós conhecemos a Deus por meio deste livro maravilhoso. E tudo que diz neste livro se cumpre, tem se cumprido nas nossas vidas. Neste livro diz que Deus cura aqueles que estão doentes, e muitos têm sido curados. Neste livro diz que Deus guarda e protege dos perigos as pessoas. E muitos de nós, temos sido guardados e protegidos de perigos. Neste livro diz que nós falaremos em outros idiomas e línguas que não conhecemos, línguas celestiais. E tem sido assim. Nós vivemos já muitas experiências de falar línguas angelicais, celestiais. Isto e muitas milhares de promessas que estão aqui, nós já vivemos, estamos vivendo elas, crendo no Senhor. E é por isso que não duvidamos que Deus existe. Deus existe. Deus em espírito é uma realidade, é uma verdade. E é esse o Deus que nós estamos seguindo e hoje estaremos meditando nele. Então, eu dou a honra e a glória ao nosso Deus. Vocês podem sentar. Também gostaria de cumprimentar com muito carinho e com muita alegria no meu coração. Eu cumprimento todos os irmãos e irmãs das diferentes igrejas que há no mundo todo. Neste momento, há mais de 100 países onde está se pregando esta palavra de Deus. Há muitos países que estão muito longe de nós, onde a palavra do Senhor já está sendo pregada. Há grupos pequenos, contudo eles desfrutam do direcionamento do nosso Deus, aquele que vive e reina para sempre. Agradecemos ao Senhor. Eu cumprimento com muito carinho todos vocês, irmãos. Nós estamos aqui em Tóquio, no Japão, um país belo e formoso. E Deus olhou para o Japão com olhos de amor e de misericórdia. E Deus quer que as pessoas daqui, que são maravilhosas, conheçam o seu nome, conheçam a sua palavra e um dia eles possam ganhar a vida eterna, a felicidade eterna. Glória ao nosso Deus. É esse o nosso desejo. Agradeço a todos. E agora sim, irmãos e irmãs, vamos ao mais importante da minha visita, que é o estudo bíblico, quer dizer, as perguntas e as respostas.
perguntas e respostas. Agora sim, vamos começar? まるまるありさと家族の皆さん、ようこそ日本の教会へお越しくださってありがとうございます。 Ela quer agradecer do fundo do coração que a senhora veio até o Japão para ensinar a doutrina. 私は2歳の頃からこの教会に通っておりますが、とある Ella viene, Ela vem nessa igreja desde quando tinha 2 anos. しかし今日までとある悩みがあります。 pero ella Mas ela tem um problema. その悩みは聖書にあまり集中できていないことです。 Ela nunca conseguiu se concentrar em ler a Bíblia. どうしたら聖書を集中して読むことができますか？ Se a senhora pode ensinar como podemos nos concentrar para ler a Bíblia? Bem, não se preocupe, porque Deus estará lhe permitindo se concentrar, porque talvez houvera muitas distrações na sua vida, como problemas, dificuldades, como espíritos ruins que têm vindo perturbá-la e entristecê-la e querer afastá-la deste caminho. E tudo isso tem feito que você não possa se concentrar. Mas de hoje em diante você poderá se concentrar na leitura e Deus estará limpando e libertando. O Senhor vai tirar de você todos esses problemas e esses momentos difíceis que você tem passado. Você terá tranquilidade e paz e felicidade no coração. Você terá libertação e cura também em todo o seu corpo. E você receberá a bênção dos céus. O Senhor estará abençoando você. Muito obrigado, irmã. またお目にかかれるなんて本当に嬉しいございます。 Ela está extremamente feliz por poder vê-la novamente pela segunda vez aqui no Japão. 8年ぶりだと思うんですけども、お元気そうで本当に何よりでございます。 Já faz 8 anos que a senhora veio aqui, mas que bom que a senhora não muda nada. Está muito feliz. 私の質問ですけども、一般的なものだとも思いますが、一般的に悪魔が家族のものを使って家庭の平安を奪ったりしますが、その悪魔に使われた家族のものはどういうふうに悔い改めれば良いのでしょうか。 Às vezes vem o inimigo a uma família e usa uma pessoa para que cause problemas. Então, como podemos tratar com essas situações que essa pessoa pode se Mas arrepender? vem uma família, quer dizer, na família dela, onde ela mora, ou como assim? どういう家族の例でしょうか？普通の家族なんですけど、 Está falando de um familiar dela. Sim. Que perturba ela, ou como assim? どういうようなことをするんでしょうか？何しろ何もなかったですね。普通の家族だったんですけども、それにそういうふうにうまくいかないように親と子供とか親とというか夫婦の間でとか、そういう普通のところに普通の喧嘩っていうよりももっとひどくそういう割り込んでくるようなそういう感じなんです。 Antes era uma família normal, mas já faz algum tempo começou o problema através dessa pessoa, entre essa pessoa e os filhos, e também problemas entre o casal. あまり上手に申し上げられない。 Mas qual é a pergunta dela? 質問は何ですか？そういうふうにそういう悪魔に狙われた家族のものをどういうふうに Então, o inimigo usa essa pessoa para ter problemas na família. Então, essa pessoa, o que tem que fazer para ela poder se arrepender diante de Deus? Como que pode mudar essa situação? Se a pessoa, ela nunca veio aqui na igreja, nem conhece as coisas de Deus, nós não podemos exigir nada dela. O melhor a fazer é
você orar a Deus e pedir a Deus que Ele tire essa pessoa, que afaste ela ou que mude ela. Que mude ela, porque para Deus não há nada impossível. Ele pode mudar a forma errada de agir ou de viver de uma pessoa. Deus pode mudá-la e tirar isso dela para que todos possam estar em harmonia. Mas ore e peça a Deus que Ele te ajude a resolver esse problema e Deus resolverá esse problema. Sim. Muito obrigado, irmã. Irmã Maria Luísa, bem-vinda novamente à Igreja do Japão, você e sua família. Irmã, somente quero dizer obrigada do mais profundo do meu coração por tanto, irmã, porque você fez tanto para que nós estivéssemos aqui hoje. Muito obrigada. また再び日本に来てくださり、ご家族ともに日本にいらしてくださり、本当にどうもありがとうございます。心の底から感謝申し上げます。 Irmã, tem uma pergunta da Bíblia. 聖書についての質問です。 Está em Colossenses 1, コロサイ人の信徒への手紙です。コロサイ人の信徒の手紙1です。 versos 9 e 10. 368ページ、新約聖書368ページ、コロサイの信徒の手紙の1章の9。 Vou ler o capítulo 1, verso 9, irmã. Por isso, nós também, desde o dia em que o ouvimos, não cessamos de orar por vós e de pedir que sejais cheios do pleno conhecimento de sua vontade, em toda a sabedoria e inteligência espiritual. Verso 10. Para que andeis como é digno do Senhor, agradando-o em tudo, produzindo fruto em toda boa obra e crescendo no pleno conhecimento de Deus. 368ページ、コロサイの信徒の手紙の1章の9節です。こういうわけで、そのことを聞いた時から、私たちは絶えずあなた方のために祈り、願っています。どうか霊によるあらゆる知恵と理解によって、神の御心を十分悟り、すべての点で主に喜ばれるように主に従って歩み、あらゆる良い技を行って身を結び、神をますます深く知るように。 Irmã, gostaria que nos falasse acerca da sabedoria e inteligência espiritual, também como podemos agradar a Deus em tudo, como seguir crescendo no conhecimento de Deus, para assim levar muitos frutos espirituais. 私たちが霊的な知恵、知識を得るために、そして霊的に成長するために、霊的に身を結ぶためにどうすればよいのか教えてください。 Bem, nós agradamos ao Senhor em tudo. É quando lemos a Bíblia, quando cantamos a Deus, quando oramos, quando cumprimos os seus mandamentos, quando tiramos do nosso coração as raivas, as iras, as contendas, os rancores, as invejas, a cobiça, os maus pensamentos, quando não desejamos nada de errado contra ninguém, nem fazemos nada errado contra as pessoas, quando cumprimos os mandamentos do Senhor e sempre lemos a palavra para aprender de Deus. É isso o que significa andar no Senhor para agradá-lo em tudo. Não importa onde vivamos, longe ou perto, se podemos ir na igreja, nos congregar ou não, na nossa própria moradia, nós podemos fazer e criar um santuário para Deus quando lemos e cantamos diante dele e meditamos nele. É isso que nós devemos fazer e assim agradaremos a Deus e ao mesmo tempo ele nos dará a inteligência e a sabedoria porque ele vê a nossa intenção de crescer e servi-lo e conhecer os seus caminhos. Então ele dá para nós o que precisamos. Temos que agradar a Deus fazendo os seus mandamentos. Muito obrigada, irmã Maria Bem, Luísa. sim, irmã. Vamos continuar? Irmã Maria Luísa, bem-vinda ao Japão. エルマンマリさん、日本にようこそいらっしゃいました。 Estamos muito felizes por tê-la aqui novamente. またここにエルマンマリさんをお迎えすることができて本当に嬉しく思っています。 Tem uma pergunta, irmã. 質問があります。 Sabemos que Deus nos exorta a recorrer à ciência médica quando temos algum problema de saúde física. 私たちが体の病気になるときに神様はお医者さんを使ってくださり、そしてこの薬も与えてくださいます。 Isso também é válido se temos algum problema de saúde mental, uma vez que muitas doenças consideradas mentais também são espíritos como a depressão.
呪いによって心の病にかかる人もおります。 Entretanto, tem muitos outros padecimentos que não necessariamente são doenças, como problemas provenientes, por exemplo, de traumas da infância. Nestes casos, pode-se consultar um psicólogo? そして他にも悪霊の世話で、例えば子供の時のトラウマとかそういった場合、心理学者、とこに行くことは良いことでしょうか。 E como afeta espiritualmente os remédios que se prescrevem para tratar essas doenças mentais, uma vez que altera o sistema nervoso, inclusive chega a mudar o comportamento ou a forma de agir das pessoas? そしてそういった精神的な病で薬を飲むといろいろと人格が関わったり悪影響が起こったりすることが可能性があります。 Que conselhos você pode dar aos irmãos da igreja que têm algum familiar que tenha dependência desses remédios? Como deveriam atuar com eles? そのように家族の中にこの精神病の薬を飲んでいる人、依存している人がいますけど、どのようにすればいいか教えてください。 Bem, quando nós ficamos doentes fisicamente, nós vamos no médico e o médico ele vai nos examinar. Talvez a pessoa está doente dos rins ou do fígado, do pâncreas, tem uma perna doendo ou tem um pé doendo. Há diferentes doenças físicas do corpo. As pessoas elas vão no médico. E o médico talvez vai dar alguns remédios para tirar a dor ou até tirar a doença. E isso pode se fazer. Deus diz para ir no médico? Deus sempre nos aconselha que nós temos de crer nele e confiar nele, que oremos e peçamos a ele e ele vai nos curar. São poucas as vezes onde o Senhor diz para uma pessoa que ela estará passando pelas mãos dos médicos ou que ela estará tendo uma intervenção cirúrgica, que estarão fazendo uma cirurgia nela. Às vezes o Senhor diz isso sim para as pessoas, o que vai acontecer com elas, e o Senhor não proíbe isso. Contudo, há alguns casos onde o Senhor proíbe para as pessoas fazer isto, mas depende da doença, do caso e como Deus quiser tratar a pessoa nesse aspecto. Não é pecado ir no médico, nem é pecado tomar remédios. Bem, só que há doenças incuráveis, onde não há remédio para a doença que a pessoa tem. E aí é onde Deus faz o milagre. A pessoa ora e pede para Deus curá-la, porque não há medicamento, não há remédio para essa doença. E Deus tem curado muitos dessas doenças incuráveis, como por exemplo o câncer. Deus cura eles. Bem, isto no que tem a ver com as doenças físicas. Agora falemos sobre as doenças psicológicas, as coisas que a irmã perguntou. Doenças mentais, onde a pessoa, quando ela tem uma doença mental, e dizem para ela que ela tem que ir num psicólogo ou num psiquiatra. Se a pessoa conhece o caminho de Deus e ela vem na igreja, nós aconselhamos que ao invés de ir no psiquiatra ou no psicólogo, que ela venha receber imposição das mãos, para que Deus possa libertá-la, para que Deus faça um milagre e Ele repreenda os espíritos, porque são espíritos maus que estão possuindo as pessoas para alterar o seu sistema nervoso, a sua mente, o seu raciocínio. Então, essas doenças espirituais ou psicológicas não podem se curar com medicamentos ou remédios. Quando a pessoa é levada a um hospital ou uma clínica e dão para ela medicamentos fortes para que o seu sistema nervoso fique quieto, a pessoa pode ficar quieta, mas esse remédio vai prejudicar a sua saúde.
a sua saúde física. Esse remédio vai prejudicá-la e ela vai ficar mais doente. Ao invés dela ficar curada, ela vai adoecer mais e ela vai ficar deitada no seu leito. Ela não poderá falar, não poderá pensar, não poderá fazer atividade nenhuma, porque esses remédios fortes, chamados drogas, porque são drogas, fazem que a pessoa fique nesse estado para que ela fique quieta, para que ela não se altere. Mas então a pessoa não terá atividade, não poderá fazer nada e também não ficará curada, não terá cura nenhuma. Nós aconselhamos também que, se as pessoas que estão assistindo aqui na igreja têm na sua casa, na sua moradia, pessoas que estão doentes psicologicamente, que estão doentes emocionalmente, é bom que vocês imponham as mãos neles, e peçam a Deus para que Ele cure e liberte essas pessoas. Mas, quando estas pessoas não têm o conhecimento de Deus, elas não vêm na igreja e a família nem crê, então nós respeitamos e deixamos que eles vão nos hospitais e eles recebam esses medicamentos fortes para que a pessoa fique quieta, fique normal, para que ela possa ter um pouco de tranquilidade. Então, as pessoas que vêm na igreja, nós temos desfrutado de Deus fazer milagres nas pessoas, de Deus libertá-los e curá-los. E nós sabemos que eles não devem tomar esses medicamentos, essas drogas, porque pioram as pessoas. Que nós temos é de confiar e crer em Deus e Deus fará os milagres. Mas quando as pessoas não vêm na igreja e elas não creem, nós respeitamos que elas vão nesses lugares. É isso que acontece. Por exemplo, lá na Colômbia, há alguns lugares onde levam os jovens viciados que já têm o vício da droga e eles só consomem droga. Levam eles em alguns lugares para fazer terapias e lá estão os psicólogos, estão todos fazendo as terapias para tirar o vício da droga deles. E esses jovens lá, numa cidade específica da Colômbia, convidaram alguns irmãos da igreja que profetizam e que têm os dons espirituais, e os irmãos vão lá a cada mês e impõem as mãos nesses jovens, leem a Bíblia para eles, eles profetizam por eles, e muitos deles já ficaram libertos, muitos deles já ficaram curados. Então, muitos já saíram desse centro de reabilitação porque eles já estão livres e as suas famílias estão felizes, os seus pais estão felizes pelo milagre que eles receberam de Deus, pelo trabalho que a igreja tem feito por estas pessoas. Então, Deus realmente faz os milagres. Quando nós buscamos a Deus, Ele é o nosso médico, Ele é o nosso psicólogo e o nosso psiquiatra, Deus. Mas quem não crê, então pode ir procurar resolver o problema em outro lugar. Bem, vamos continuar em frente, confiamos no nosso Deus, obrigada. Irmã Maria Luísa, novamente bem-vinda à Obra do Japão. Nesta tarde está aqui reunido os colombianos que viemos de Singapura, também os que vieram da China, da Austrália. Por promessa, através da senhora, quando nos reunimos na Igreja das Férias, quando ela era pequena, essa promessa hoje se cumpriu hoje e dou honra e glória ao Senhor. 神様の恵みによって多くのコロンビア人が外に出て、例えばここでは日本に住んでいるコロンビア人、そしてシンガポールや中国、オーストラリアに住んでいる信徒たちが集まっております。神様の約束が果たされています。 Irmã Maria Luísa, com os seus ensinamentos e também com a direção do Espírito Santo, o Senhor vai nos dando a habilidade e a maturidade para administrar o espiritual e também administrar o material. 神様の聖霊の導きによって私たちに神様の道からが与えられ、物質的な恵みだけでなく霊的な恵み、そして道からが与えられます。 Com muita humildade te digo, irmã, às vezes somos fracos,
Nos falta destreza, nos falta valentia, às vezes somos covardes, nos falta estatura espiritual para ajudar o Senhor e a Senhora a levar as almas ao céu. そして私たちはまだまだ霊的に未熟であり、時々臆病になったりとかして、神様のために多くの人の魂を救うことができておりません。 Irmã, quando o Senhor lhe disse que tomasse as rédeas da igreja, o Senhor a capacitou com todo o seu poder para governar a igreja e para administrar a obra material, a fundação e a obra também que faz no governo. そしてエルマナ・マリーサに神様が命令をされ、あなたが教会を司り、そしてエルマナ・マリーサ財団を作りなり、そしてビナという政党も作られ、神様の御業が行われております。 Irmã Maria Luísa, estamos aqui como uma semente que tem a responsabilidade desse trabalho. そして私たちアジアの教会にも神様の霊的な種がまかれ A ました。 pergunta completa é: que recomendações nos pode dar para que os filhos do Senhor possamos adquirir mais destreza, maturidade na administração de tudo aquilo das bênçãos que Deus nos deu, para que Ele continue aumentando o seu poder, para que podemos servi-lo? 私たち信徒がもっと霊的に円熟するために、霊的な賜物を得るために、そして神様の恵みを勝ち取るためには一体何をすべきか教えてください。 Bem, seguir em frente, ter um coração sincero para Deus, porque somente Deus conhece o coração de cada um. Nós não podemos enganar a Deus, nós não podemos mentir para Ele, e Ele quer corações limpos, puros, que possam estar na presença de Deus, para que Deus possa revesti-los de poder, de graça, que possa dar autoridade, poder, respaldo e apoio para que eles possam evangelizar, para que eles falem com as pessoas da palavra de Deus. Portanto, a sinceridade e o amor, amar a Deus, valorizar a palavra de Deus, valorizar a Deus, a sua palavra, e estudá-la uma e muitas vezes para nos encher mais do conhecimento dele e nos preparar dessa forma para quando o Senhor quiser nos enviar a algum lugar, nós já estivermos preparados. É isso, seguir em frente lendo e nos enchendo mais do conhecimento dele. É esse o trabalho, é isso que Deus pede ou exige de nós. E o restante é Deus quem faz. Ele faz o restante. Agradecemos o nosso Deus. Deus abençoe você, irmão, e continue se preparando. Continue. Boa tarde, irmã Maria Luísa. Que Deus a abençoe grandemente. Estamos muito contentes de receber essa promessa cumprida e desejávamos tê-la novamente. E é uma bênção para todos. Inclusive, muitas bênçãos foram dadas no decorrer dessa semana a alguns irmãos da igreja. E assim como o Senhor tem abençoado materialmente a alguns irmãos da igreja. 本当にまた日本に来てください。どうもありがとうございます。私はとても満足しています。幸せであります。そして日本の教会のためにこのように努力をしてください。心から感謝申し上げます。 Irmã Maria Luísa, minha pergunta está no livro de Gênesis, no capítulo 25, nos versos 21 ao 23. 質問は創世記の25章21節からです。39ページになります。 Pode ler. Orou Isaac ao Senhor por sua mulher, que era estéril, e o Senhor ouviu suas orações e concebeu Rebeca, sua mulher. E os filhos lutavam dentro dela e disse, se é assim, por que eu vivo? E consultou ao Senhor. Respondeu-lhe o Senhor, 2 nações há em teu ventre, e 2 povos se dividirão em tuas entranhas. Um povo será mais forte que o outro, e o maior servirá ao menor. Irmã Maria Luísa. イサクは21節です。創世記25章の20、イサクは妻に子供ができなかったので、妻のために主に祈った。その祈りは主に聞き入れられ、妻リベカは身ごもった。ところが体内で子供たちが押し合うので、リベカはこれでは私はどうなるでしょうと言って、主の御心を尋ねるために出かけた。主は彼女に言われた。2つの国民があなたの体内に宿っており、2つの民があなたの腹の内で分かれ争っている。1つの民が他の民より強くなる。兄が夫に好かれるようになる。 Irmã Maria Luísa, minha pergunta está no versículo 22. Fala que Rebeca foi consultar ao Senhor
Minha pergunta é, considerando o contexto histórico, como foi que Rebeca consultou ao Senhor e como o Senhor lhe respondeu, considerando que nessa época Deus se manifestava aos patriarcas e que era antes da lei de Moisés? Sim. 私としての質問はこのリベカというのがどのように神様とお話をしたのかという、どうして神様がどのような状況でリベカにお答えになったのでしょうか。なぜならこの当時は長子へしか神様が現れなかったからです。 Bem, Deus se manifestou ao homem desde Adão. Deus falava com Adão. Adão e Eva falavam com Deus. Depois segue Abel, quem fazia sacrifícios para Deus, e Deus também se mostrava diante dele e ensinava para ele a sua lei. Depois vieram os patriarcas, todos os patriarcas, Metusalém, Sete, Enós, Noé. Todos eles eram profetas, Deus falava com eles e eles consultavam a Deus. Depois veio Abraão, então Jacó também, que era patriarca, Deus falava com eles e ensinava para eles a lei de Deus no seu coração, na sua consciência. Não existia a lei de Moisés, mas existia a lei da consciência, onde Deus falava para cada um a sua consciência, ele revelava. Deus falava com eles por meio de visões e de sonhos, e eles também oravam, e Deus falava com eles, eles ouviam a voz de Deus. Dessa forma, Deus falou com eles. E Rebeca era a esposa de um patriarca, então é por isso que quando ela consultou a Deus, ele respondeu para ela. Aí não diz de que forma. Provavelmente Deus falou com a própria Rebeca ou por meio do esposo dela. Mas Deus se apresentou e falou com ela e lhe deu a explicação, porque essa era a forma como naquela época Deus falava com essas pessoas, sim. Bem. Boa tarde, irmã Maria Luísa e toda a sua comitiva. Amamos no Senhor. マリサ、そしてご家族方、ようこそ、この教会にいらっしゃいました。 Quero, se me permite, contar 2 visões que meu Pai Celestial me permitiu por misericórdia. 神様の素晴らしい恵みによって素晴らしい霊的な経験を持ちました。 Em 2 estudos bíblicos, vejo como sua pele se torna de cor dourada e da sua testa saem brilhos de estrelas, e é maravilhoso como Deus nos ensina o valor que te dá. そして聖書を研究ではなんとエレマナさん金色に輝き、そして星が出てきます。神様の栄光を見ることができます。 Tem uma pergunta que é da Bíblia, está em Eclesiastes capítulo 5, verso 8. 聖書であります。これ人の言葉、5章の7節、1039ページ、1039ページ、これ人の言葉5章の7節です。 Tem um pequeno subtítulo que diz a vaidade da vida. Posso ler, irmã? Sim. Se vires em alguma província opressão de pobres e perversão de direito e de justiça, não te maravilhes disso. Porque sobre o alto vigia outro mais alto, e um mais alto está sobre eles. 7節です。貧しい人が虐げられていることや不正な裁き、正義の決定などがこの国にあるのを見ても驚くな。なぜなら身分の高い者が身分の高い者をかばい、さらに身分の高い者が両者をかばうのだから。 Irmã Maria Luísa, se é tão amável, nos esclarece mais esse versículo, porque queremos saber quem é esse mais alto que vigia um mais alto e outro mais alto. この箇所について詳しく説明してください。 O Senhor aqui está falando que as pessoas no mundo vivem submetidas ou reprimidas ou oprimidas ou escravizadas. De alguma forma, elas sofrem em alguns lugares pelos maus tratos dos seus superiores, daquele alto que os vigia. Mas esse alto tem outro que vigia ele também. Então está dizendo que estas pessoas que se sentem escravizadas, oprimidas, que sofrem humilhações das pessoas, que eles devem só clamar a Deus, que devem buscar a Deus, que creiam e confiem em Deus, porque Deus tirará delas essa escravidão da qual elas são vítimas.
Não tem nada a ver que elas tenham um superior e outro que vigia esse e outro por cima desse, porque diz aqui que por cima de todas essas pessoas há um que é mais poderoso, se referindo ao nosso Deus, porque o nosso Deus é o mais poderoso que está por cima de todos, por cima de todas as circunstâncias e de todas as coisas ruins que podem acontecer na nossa vida. Nós temos a Deus. E Ele está por cima de tudo para nos ajudar, para nos liberar, para nos curar, para nos proteger, para nos cuidar, para nos dar a paz e a felicidade. Quando nós precisamos de alguma coisa, nós pedimos para Ele e Ele concede para nós. Ele nos dá alegria, Ele nos permite ser felizes e estar em harmonia. Então, nós não devemos nos angustiar pelas coisas ruins que outra pessoa possa fazer contra nós, porque se eu orar a Deus, Ele vai me ajudar, Ele vai estender a sua mão e vai me ajudar para que eu não seja vítima desses maus tratos ou humilhações ou sofrimentos, porque Deus é tudo para nós. É isso. Obrigada, irmã Maria Luísa. A esperamos na Colômbia. Bem, irmã. Bem. Irmã Maria Luísa, Sim. bem-vinda à Igreja do Japão. 日本の教会にようこそいらっしゃいました。 Irmã, se me permite, a pergunta está em Gênesis 3, 定義について質問がございます。3章です。3ページです。 1 ou 5. 3章の1節からであります。創世記 3ページです。 Verso 1. Mas a serpente era mais astuta, mais que todos os animais do campo, que o Senhor Deus havia feito. E esta disse à mulher: Portanto, Deus vos disse: Não comerás de toda árvore do jardim? E a mulher respondeu à serpente: Do fruto da árvore do jardim podemos comer. Mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus: Dele não comereis, nem nele tocareis, para que não morrais. Então a serpente disse à mulher: Certamente não morrereis. Porque Deus sabe que no dia que dele comerdes, serão abertos os vossos olhos, e sereis como Deus, conhecedores do bem e do mal. 3章の1節、主なる神が作られた野の生き物をうちて最も賢いのは蛇であった。蛇は女に言った。その野の木から食べてはいけない。などと神は言われたのか。女は蛇に答えた。私たちは園の木の果実を食べてもよいにしても、その中央に生えている木の果実だけは食べてはいけない。触れてはいけない。死んではいけない。からと神様はおっしゃいました。 Irmã Maria Luísa, minha pergunta é que por desobediência de Adão e Eva com Deus, o Senhor, como castigo, permitiu que nesse momento o diabo manipulasse o coração e também entenebrecer a mente da humanidade, e assim se criou o véu que cobre as nações, como diz em Isaías 25:7, e igualmente também em Mateus 27:51, quando morreu o Senhor Jesus Cristo, o véu do templo se rasgou. ここで、エヴァとアダムが罪を犯しました。悪魔が注がれて、そして神様が悪魔に罰を与えられました。そして人間はその時から霊的に目が見えなくなってきました。そして新約聖書には書かれています。 Irmã Maria Luísa, por favor, nos pode ensinar se tudo isso se relaciona entre si? これらはどのような関係にありますでしょうか。 O Senhor permitiu que no Éden o diabo enganasse Adão e Eva. Já tinha acontecido a rebelião, porque diz em Ezequiel no capítulo 28, onde fala sobre a vida do diabo, a biografia de Satanás. Diz lá que o diabo se rebelou contra Deus com os seus milhares de anjos, e Deus os expulsou da sua presença e os enviou à terra para que eles morassem na terra. Depois disso foi que Deus criou o homem e a mulher, e quando surgiram Adão e Eva, o diabo já estava também lá, morando no planeta Terra. Deus permitiu que o homem fosse enganado. Por quê? Porque Deus criou o homem com a capacidade de tomar decisões.
Ele colocou no homem a capacidade de tomar as suas próprias decisões. Se eu te proibir uma coisa, Deus disse, então me obedeça. Se eu não te proibir nada, então você veja as coisas e tome as suas próprias decisões. Mas se eu dizer para você não fazer uma coisa, me obedeça. Foi o que Deus fez com Adão e Eva. Colocou diante deles uma prova, deu para eles a ordem de que eles poderiam comer de todos os frutos menos da árvore da ciência do bem e do mal. Deus o fez para prová-los. Lógico que Deus sabia o que ia acontecer. Mas nessa toma de decisão, Deus quis provar Adão e Eva. Fez a proibição para eles que eles não deviam comer desse fruto, mas eles tomaram a decisão. Eva tomou a decisão de desobedecer porque o diabo a enganou. Mas Deus já tinha planejado essas coisas. Bem, no que tange ao dia de hoje, acontece a mesma coisa. Deus diz que nós temos livre arbítrio e que nós tomamos as nossas decisões. Contudo, em muitas dessas decisões, Deus está conosco e Ele nos ensina, nos guia para tomar boas decisões, para fazer as coisas certas. Além disso, nós oramos e pedimos, Senhor, me ajuda a tomar uma boa decisão. E Deus nos ajuda. No que tem a ver com o véu, é diferente. Quando em Mateus diz que o Senhor Jesus Cristo, enquanto ele estava na cruz do Calvário, após a morte dele, diz que o véu do templo se rasgou. Lembremos que em Jerusalém havia um templo que o rei Herodes tinha construído para os judeus. E nesse templo estava o lugar santíssimo, separado por um véu. Era o lugar santo e depois dele o lugar santíssimo, mas tinha um véu, uma cortina, como nós diríamos em espanhol, que separava este do lugar santíssimo e significava que os seres humanos não poderiam entrar no lugar santíssimo, somente o sumo sacerdote uma vez a cada ano. E isto tinha uma representação simbólica, simbolizava que os homens, que a humanidade, não poderiam se apresentar diante de Deus, porque Deus estava muito longe da humanidade. Deus somente se apresentava por meio do sacerdote ou dos profetas, mas do restante ele não se manifestava ao povo normal. Porque existia esse véu que separava os seres humanos de Deus. Quando o Senhor Jesus Cristo morreu, ele disse: quem crê em mim, eu darei liberdade para que tenha comunhão com Deus, para que possa se apresentar diante de Deus, para que Deus fale com essas pessoas e as pessoas possam falar com Deus e haja uma comunhão entre Deus e os homens. Foi a promessa do Senhor Jesus Cristo. Por isso, quando ele morreu naquele dia da crucificação, diz lá que o véu do templo se rasgou porque o véu era a representação simbólica de Deus estar afastado das pessoas. E diz na Bíblia que o véu se rasgou para que todos pudessem entrar no lugar santíssimo e ter comunhão com Deus. O Senhor Jesus disse: por meio de mim, todos vocês terão comunhão com Deus, porque vocês falarão e Deus estará com vocês. E o Espírito Santo estará no coração de cada um e Deus estará com vocês de agora em diante. Aí estava essa representação simbólica do véu. É isso que representava que o Senhor abriu a porta para que os seres humanos pudessem ter comunhão com Deus. E é por isso que nós hoje desfrutamos desta comunhão com Deus, porque nós oramos diante dele, falamos com ele e ele nos fala por meio da profecia, por meio de sonhos, de visões. Ele se manifesta fazendo milagres e sinais. É uma comunhão formosa que nós podemos ter com o nosso Deus. E é por isso que é importante cumprir os seus mandamentos para que ele não se afaste de nós e nos deixe sozinhos, mas que esta comunhão continue graças a Cristo Jesus. Bem, vamos continuar? Boa tarde, irmã Maria Luísa. Que o Senhor abençoe. Bem-vindo ao Japão. こんばんは、山森さん。ようこそ日本にいらっしゃいました。 Irmã, por promessa do nosso Deus, minha esposa e eu vivemos na China faz 8 anos, quais nos permitiu conhecer essa cultura e seus costumes. この男性と奥様は神様の恵みによって8年間中国に住んできています。
そして様々な文化的習慣の違いについて痛感しております。 E temos visto que muitos não conhecem a Deus. Culturalmente, há muita pressão social para alcançar bens materiais. そして中国では宗教が禁じられており、そして様々な物質主義に毒されています。 E se não alcança esses bens materiais, é considerado pela sociedade um fracassado. そしてもし物質的な恵みを勝ち取ることができないならば、この社会で脱落するも失敗者として中国では見なされてしまいます。 Irmã, minha pergunta é: como nos aconselha e nos ensina para que nós podemos evangelizar a conhecer de Deus, já que muitos deles veem que nós somos felizes por sermos guiados por Deus? どうしてその人はこのような堅くな心で物質主義者の心を変えることができるでしょうか。私たちは神様と共に生きるのに大変幸せであります。 Mas a maioria não sabe nem sequer quem é Deus. E no momento que nós falamos de Deus, vemos que Ele dá muito temor pela pressão social familiar, do que dirão, e não chegam. そしてしかし彼らはそのように福音の御言葉を聞いても社会のプレッシャー、そして中国政府のプレッシャーがあるので宗教を自由に信じることができません。 Bem, continuar insistindo, continuar trabalhando, porque se esse aqui não me ouviu, outro me ouvirá. Se esse aqui não dá ouvidos, quem segue vai me ouvir. Se ele não quer me ouvir, outro vai querer. Até chegarmos no lugar onde estejam as pessoas que realmente tenham sido chamadas e escolhidas por Deus, porque diz na Bíblia que Deus escolhe as suas pessoas, até que nós cheguemos em quem for escolhido e essa pessoa não vai nos rejeitar, ele não vai rejeitar. Então não cansemos de fazer o trabalho, não cansem vocês de falar para as pessoas. Se elas dizem que não, sigam para o próximo e assim sucessivamente até que vocês achem um coração disposto para Deus. E quando vocês encontrarem esses corações abertos para Deus, essa pessoa vai começar a testificar para muitas das suas pessoas e ele vai conseguir convencê-los. Ele vai convencê-los, assim como a samaritana, porque na Bíblia diz que o Senhor Jesus falou com ela e disse para ela: você já teve 5 maridos e aquele que você tem agora não é o seu marido. E ela disse: você é profeta porque você disse a verdade sobre a minha vida. E aí diz na Bíblia que o Senhor falou com ela, ela creu e ela foi pregando para todo o povoado dela. Então, o povo não acreditou no Senhor Jesus, mas acreditaram na samaritana, porque ela disse: ele me disse tudo o que eu sei, venham, aqui há um profeta, um filho de Deus. Então, diz na Bíblia que foram muitas pessoas que se converteram com a palavra da samaritana. E é isso que pode acontecer aqui nestes países. Que se essa pessoa aqui não me ouviu, o outro sim, e no dia que Deus usar só um deles, vão crer muitos nele, desde a família dele em diante. Mas o trabalho continua. Devem seguir e não cansar jamais. Continuar fazendo o trabalho porque é isso que Deus quer de nós. Bem, Irmã Maria Luísa, é uma honra e um privilégio estar diante de você. Irmã, tem uma pergunta da Bíblia, está em Tito 3:5. sim, pode ler. それではテトスへの手紙の3章の5節、新約聖書398ページ、新約聖書398ページ、テトスへの手紙の3章の5節。 Salvou-nos, não em virtude de obras de justiça que houvéssemos feito, mas segundo sua misericórdia, mediante a lavagem de regeneração e da renovação do Espírito Santo. 神は私たちが行った義の技によってではなく、ご自分の憐れみによって私たちを救ってくださいました。この救いは聖霊によって新しく生まれさせ、新たに作り変える洗いを通して実現したのです。 Irmã, lendo esse verso, eu senti que tinha algo muito mais profundo a respeito do conceito da lavagem da regeneração e a renovação do Espírito Santo. E eu gostaria, por favor, irmã, que nos esclarecesse mais a respeito. どうかこの箇所についてより深く説明してください。 Sim, aqui Paulo ensinou para Tito o que ele deve ensinar para a igreja e ele está dizendo que Jesus Cristo nos salvou não pelas obras de justiça, quer dizer, não por ter cumprido a lei de Moisés. Diz aqui que ele nos salvou segundo sua misericórdia
e mediante a lavagem da regeneração, que é crer em Cristo, e da renovação do Espírito Santo, que é essa nova vida que Jesus Cristo nos deu ao termos crido nele, diz que ele derramou abundantemente sobre nós, quer dizer, ele derramou o Espírito Santo sobre nós. Então, quer dizer que o Senhor Jesus Cristo derramou o Espírito Santo à nossa vida e nós mudamos, o nosso coração foi regenerado, a nossa vida foi transformada e nós começamos a crer em Deus somente pela fé, por ouvir a palavra do verdadeiro Evangelho e por ter recebido as coisas espirituais. Dessa forma é como nós estamos na presença de Deus. Não por talvez ter dito é que eu cumpri toda a lei de Moisés. Diz aqui que não, que aqueles que diziam que cumpriam a lei de Moisés, eles nunca receberam a salvação, eles nunca tiveram regeneração ou mudança de vida. Somente aqueles que creram em Jesus Cristo como Deus, como o Filho de Deus, aqueles que creram nele. Foi assim como o Senhor Jesus Cristo fez o milagre nas nossas vidas, de nos transformar, de nos mudar, de nos dar a felicidade e a paz, e daí um dia Ele nos dará a vida eterna. É isso que está dizendo aqui, que pela lei de Moisés nós não obtivemos nem vai se obter a salvação, é por meio de Cristo Jesus. Irmã, e tem a ver também com o batismo em água e com o batismo com... Tudo, porque é crer no Senhor Jesus Cristo, é se batizar em água e depois receber o batismo com o Espírito Santo e depois ter os dons e depois cumprir os mandamentos do Senhor até a morte, sim. Bem, Deus abençoe. Boa tarde, irmã Maria Luísa. こんばんは、こんにちは、井上丸井さん。 Minha pergunta está em Isaías 43, 27. イザヤ書の、43章ですね、1132ページ、イザヤ書1132ページ、43章の27節です。 Teu primeiro pai pecou e teus mestres prevaricaram contra ti. Contra mim, perdão. あなたの子孫は罪を犯し、あなたを導く者らも私に背いた。 Minha pergunta é: a quem se refere quando diz primeiro pai? 一体この、あなたの子孫とは誰でしょうか。 Adão foi o primeiro pai. Então diz aqui, teu primeiro pai pecou, que foi Adão, e diz, e teus mestres, quer dizer, aqueles que começaram a ensinar a lei de Moisés, diz aqui, teus mestres, teus professores, prevaricaram, quer dizer, cometeram maldade e pecado contra Deus. É isso. Então, ele está aqui dizendo que eles estavam muito mal, porque o primeiro pai pecou e depois os mestres que vieram a ensinar a lei pecaram também e ninguém fez a vontade de Deus. É isso que está dizendo aqui. Bem, agradecemos ao nosso Deus pela oportunidade que nós tivemos todos hoje de meditar na palavra do Senhor. Desejamos que o nosso Deus tenha dado bênçãos hoje durante este estudo bíblico. O Senhor sempre faz. Ele dá a felicidade, a paz, a cura, a alegria, a mudança de vida. E as pessoas nem percebem, só percebem quando elas chegam nas suas casas, nas suas moradias, no seu lar. Então Deus derramou bênçãos e agora daremos graças a Deus, estaremos fazendo a nossa oração de despedida e também de petições, necessidades, anseios do coração. Nós vamos pedir a Deus pela cura física do corpo e pela cura psicológica também. Quer dizer que se há pessoas que são vítimas de feitiços, de bruxos ou de maldições, o Senhor também estará libertando destes espíritos. Se há pessoas doentes, que têm depressão, que têm angústia, o Senhor também fará um milagre no dia de hoje. Uma vez que nós orarmos, eu cantarei em espanhol o coro número 12, chamado O Gozo do Senhor. Se vocês
Quem sabe cantar em japonês, quer cantar em japonês, pode fazê-lo. Vocês podem cantar em japonês, eu cantarei em espanhol. Se alguém sabe em espanhol, pode cantar comigo. Porque Deus, Ele entende todos os idiomas. E o que Ele quer é um coração alegre para Ele. Bendito seja o Senhor. Santo Pai, vamos orar. Bendito Deus, poderoso Deus, Pai Celestial, Criador dos céus e da terra, o nosso Deus, quem nos fez com a sua mão poderosa, Deus poderoso que existes em espírito e em verdade, tu que és poder, e tu, Senhor, que nos apoias e estendes a tua mão poderosa sobre cada um de nós, e tens misericórdia dos doentes, porque tu, Senhor, estarás impondo as mãos em todas as pessoas doentes com doenças físicas e tu estarás os curando, não somente os que estamos aqui presentes, mas todos aqueles que estarão assistindo o vídeo ou ouvindo o áudio. Quem ouvirá a oração, tu, Senhor, estarás te manifestando também a todos os ouvintes que participem, Senhor, desta oração. Tu estarás curando os doentes, porque essa é a tua promessa. Tu estarás abençoando cada um, libertando, Senhor, aquelas pessoas que são vítimas de bruxarias, de feitiços, de maldições. Senhor, tu lhes darás a paz, a felicidade, a libertação. Também, Senhor, tu estarás cumprindo as petições e os anseios do coração. Tu estarás dando para eles a paz e a felicidade, porque tu és poder, porque tu és o dono de tudo, o nosso Criador, o nosso Rei, o nosso Pai eterno. Tu és o nosso pastor divino, tu és o governante de todo o universo, o Deus Todo-Poderoso, em espírito e em verdade. Nós te louvamos, Senhor, te bendizemos, te agradecemos, Senhor, por este dia, por este estudo bíblico, Senhor. Derrama chuvas de bênçãos em cada um e lhes dá o poder do Espírito Santo. Desce com poder do Espírito Santo sobre cada um e os enche do teu poder, os enche das coisas espirituais, lhes dá os dons espirituais, Senhor. Te agradecemos, Santo Pai, no nome glorioso de Jesus Cristo, teu Filho amado, nós pedimos tudo, para Ele é a honra, a glória e o louvor, desde agora e para sempre. Te agradecemos, Senhor. Bendito e louvado seja o teu nome pelos séculos dos séculos. Aleluia. El gozo del Señor mi fortaleza es. El gozo del Señor mi fortaleza es. El gozo del Señor mi fortaleza es. Y su gozo sin medida Él me da. Si tienes ese gozo puedes tú cantar. Si tienes ese gozo puedes tú danzar. Si tienes ese gozo puedes tú gritar. Y su gozo sin medida Él te da. El gozo del Señor mi fortaleza es. El gozo del Señor mi fortaleza es. El gozo del Señor mi fortaleza es. Y su gozo sin medida Él me da. Si tienes ese gozo puedes tú cantar. Si tienes ese gozo puedes tú danzar. Si tienes ese gozo puedes tú gritar. Y su gozo sin medida Él me da. Agradeço ao Todo-Poderoso. Obrigada, Senhor. Obrigada, Senhor. A honra e a glória sejam para o nosso Deus. Agradecemos Ele, agradecemos o Senhor. Que o meu Deus abençoe vocês grandemente. Que Deus esteja com vocês. Que Deus fique do seu lado. Que Deus more no meio dos seus corações e das suas famílias. Que Deus abençoe. Obrigada a todos os irmãos aqui. Muito obrigada. E que meu Deus abençoe. E até mais. Obrigada.